Olá, eu sou o contador de histórias do canal Soneca Literária. E estou aqui para acompanhar o seu descanso. Antes de se entregar ao sono, deixe seu like e inscreva-se no canal e me conte de onde você nos ouve agora e que horas são aí. Respire fundo, acomode-se e relaxe. Os capítulos de hoje são a continuação direta do conto de ontem, A Loja que Abre Apenas no Natal. Capítulo 4. A Revelação da Estrela. Na noite de Natal, Clara caminhava pelas ruas iluminadas, segurando a estrela dourada que o anjo lhe entregou. O objeto brilhava suavemente, como se tivesse vida própria, refletindo não apenas a luz das lâmpadas e das velas nas janelas, mas também a coragem recém-descoberta em seu coração. O vento frio soprava, trazendo consigo o som distante de corais que cantavam hinos natalinos. Cada nota parecia se entrelaçar com o brilho da estrela, formando uma melodia silenciosa que apenas Clara podia ouvir. De repente, o céu se abriu em um espetáculo inesperado. As nuvens se afastaram, revelando uma única estrela no firmamento, mais intensa do que todas as outras. Clara parou, surpresa. A estrela em suas mãos começou a pulsar em sintonia com a estrela do céu, como se fossem reflexos uma da outra. Ela sentiu que aquele era o verdadeiro momento da revelação. Não se tratava apenas de um presente mágico, mas de um chamado. A estrela dourada não era apenas um símbolo de coragem, mas uma chave para compreender que sua vida estava conectada a algo maior, algo que transcendia escolhas e destinos. Clara ergueu a estrela ao alto. No mesmo instante, uma luz intensa a envolveu, e ela ouviu novamente a voz do anjo, clara e firme. Clara, a estrela é o reflexo da sua alma. Ela brilha porque você escolheu viver com coragem. Agora, veja, o mundo inteiro pode ser iluminado por sua decisão. As ruas se encheram de luz. Pessoas que caminhavam distraídas pararam, olhando para o céu. Crianças apontaram com entusiasmo, e famílias se abraçaram, sentindo que algo extraordinário estava acontecendo. Clara compreendeu que a estrela não era apenas dela. Era um presente para todos, um lembrete de que cada coração tem o poder de iluminar o mundo quando escolhe viver com amor e esperança. Clara permanecia no centro da praça, segurando a estrela dourada erguida ao céu. O brilho que emanava dela não era apenas luz. Era calor, esperança, vida. As pessoas começaram a se aproximar, atraídas pela intensidade daquele resplendor. Uma criança, com os olhos arregalados, apontou para Clara e disse: "Olha, é como se o céu tivesse descido até nós." Os adultos se entreolharam, alguns em silêncio, outros com lágrimas nos olhos. O brilho da estrela parecia tocar cada coração, despertando lembranças esquecidas, sonhos abandonados, promessas não cumpridas, esperanças que haviam se apagado com o tempo. Clara percebeu que sua revelação não era apenas pessoal. A estrela estava se tornando um símbolo coletivo, capaz de reacender a fé em todos que a contemplavam. O anjo surgiu novamente, não dentro da loja, mas no próprio reflexo da luz. Sua voz ecoou como um cântico suave. A estrela não pertence apenas a você, Clara. Ela é o reflexo da coragem que desperta em cada coração sincero. Clara sorriu. Sentiu que sua escolha havia se transformado em algo maior do que imaginava. Não era apenas sobre sua vida, mas sobre a vida de todos que estavam ali. As pessoas começaram a cantar juntas, espontaneamente, como se a estrela tivesse despertado uma melodia comum. O som ecoava pelas ruas cobertas de neve, e Clara sentiu que o Natal havia se tornado mais vivo do que nunca. Ela compreendeu, naquele instante, que a revelação da estrela era o verdadeiro presente. A certeza de que cada ser humano carrega dentro de si uma luz capaz de iluminar o mundo. A praça estava tomada por um silêncio reverente. O brilho da estrela dourada, refletido no céu, parecia envolver cada pessoa presente em um abraço invisível. Crianças riam, adultos se emocionavam, e até os mais céticos permaneciam imóveis, tocados por uma sensação que não conseguiam explicar. Clara observava tudo com o coração acelerado. Nunca imaginara que sua escolha, tão íntima e pessoal, pudesse se transformar em algo tão grandioso. A coragem que pedirá não era apenas para si mesma. Era uma chama que agora iluminava todos ao redor. O anjo surgiu novamente, não em carne e osso, mas como uma figura de luz projetada pelo brilho da estrela. Sua voz ecoou suave, mas firme, como se fosse parte da própria melodia que preenchia o ar. Clara, você compreendeu.
A estrela não é apenas um presente, mas uma revelação. Sua coragem despertou a coragem dos outros. Sua luz se tornou a luz deles. Clara sentiu lágrimas escorrerem por seu rosto. Olhou para as pessoas ao redor e percebeu que cada uma carregava agora um brilho nos olhos, como se a estrela tivesse acendido uma chama interior em cada coração. Então, minha missão é compartilhar essa luz, disse, com voz trêmula, mas decidida. O anjo sorriu. Sim, o Natal é o tempo em que lembramos que a esperança não é individual, mas coletiva. Você foi escolhida para ser guardiã dessa revelação. Mostrar ao mundo que cada ser humano carrega dentro de si uma estrela capaz de iluminar a escuridão. Clara apertou a estrela dourada contra o peito. Sentiu que, a partir daquele instante, sua vida não seria mais apenas sobre escolhas pessoais, mas sobre inspirar os outros a também escolherem com coragem e amor. A luz da estrela dourada não ficou restrita à praça. Como ondas invisíveis, seu brilho começou a se espalhar pelas ruas, alcançando cada janela, cada lar, cada coração. As pessoas que antes caminhavam apressadas pararam, sentindo que algo extraordinário estava acontecendo. Nas casas, famílias se reuniram em torno da mesa. Ao verem o reflexo da estrela no céu, sentiram-se mais próximas umas das outras. Nos hospitais, pacientes olharam pela janela e sorriram, como se a dor tivesse se tornado mais leve. Até nos lugares mais silenciosos, onde a solidão parecia imperar, a luz chegou, trazendo consolo e esperança. Clara observava tudo com os olhos marejados. A estrela que carregava em suas mãos havia se tornado um símbolo coletivo. Não era mais apenas sua revelação, mas um marco que tocava a vida de todos. O anjo surgiu novamente, sua forma feita de pura luz, e disse: Veja, Clara, a coragem que você escolheu não pertence apenas a você. Ela se espalha, inspira, transforma. O Natal é isso. Uma chama que nasce em um coração e se multiplica em muitos. Clara apertou a estrela contra o peito. Sentiu que sua missão estava clara. Não guardar a luz apenas para si, mas compartilhá-la sempre que pudesse, em gestos simples, em palavras sinceras, em escolhas feitas com amor. Naquele instante, a cidade inteira parecia cantar em uníssono. Não havia ensaio, não havia maestro, apenas vozes que se encontravam no vento, formando uma melodia que ecoava como oração. E Clara compreendeu. A estrela não era apenas um presente mágico. Era um chamado para viver de forma que sua própria vida fosse luz para os outros. Clara caminhava pelas ruas ainda iluminadas pelo reflexo da estrela. O brilho não diminuía, mas parecia se adaptar ao ritmo de seu coração, pulsando suavemente como se fosse parte dela. Cada passo que dava na neve era acompanhado por uma sensação de certeza. A estrela não era apenas um presente temporário, mas um guia eterno. Ela parou diante de uma ponte coberta de neve e olhou para o céu. A estrela que brilhava acima parecia responder ao brilho que carregava em suas mãos. Clara compreendeu que, mesmo quando o Natal passasse, mesmo quando as luzes da cidade se apagassem, aquela chama permaneceria viva dentro dela. O anjo surgiu uma última vez, sua forma feita de pura luz, e disse: Clara, a estrela não é apenas para esta noite. Ela será sua companheira em cada decisão, em cada dúvida, em cada momento em que o medo tentar apagar sua coragem. Sempre que olhar para ela, lembrará que o destino é construído com amor e esperança. Clara apertou a estrela contra o peito. Sentiu que não estava apenas recebendo um presente, mas assumindo uma missão: viver de forma que sua própria vida fosse luz para os outros. Ao atravessar a ponte, ouviu novamente o som dos corais ao longe. Mas, desta vez, não eram apenas vozes humanas. Era como se o próprio universo cantasse em uníssono, celebrando a revelação da estrela. Clara sorriu. Sabia que o futuro ainda traria desafios, mas agora tinha um guia eterno. A estrela seria sua lembrança de que cada escolha feita com coragem e amor ilumina não apenas o próprio caminho, mas também o caminho daqueles que caminham ao seu lado. Clara caminhava lentamente pela cidade, ainda envolvida pelo brilho da estrela. Mas, à medida que avançava, começou a perceber algo diferente. A luz não estava apenas fora dela, refletida no céu ou nas ruas. A estrela parecia pulsar em sintonia com seu coração, como se tivesse se fundido à sua própria essência. Ela parou diante de um espelho em uma vitrine e viu seu reflexo. Não era apenas Clara que olhava de volta,
mas uma versão dela iluminada, mais confiante, mais inteira. A estrela dourada em suas mãos parecia desaparecer aos poucos, até que o brilho se concentrasse dentro de seu peito. O anjo surgiu uma última vez, sua forma feita de pura luz, e disse: Agora, Clara, a estrela não é mais um objeto. Ela é parte de você. Sua identidade foi transformada. Sempre que duvidar, lembre-se, você carrega dentro de si a chama que ilumina o mundo. Clara sorriu, com lágrimas nos olhos. Sentiu que não precisava mais segurar a estrela fisicamente. Ela havia se tornado parte de sua alma, gravada em sua essência como um guia eterno. As pessoas ao redor ainda viam o brilho no céu, mas Clara sabia que a verdadeira revelação estava dentro dela. O Natal havia lhe dado não apenas coragem, mas uma nova identidade. A de alguém que escolhe viver com esperança e amor, iluminando os caminhos dos outros. Ela respirou fundo e seguiu em frente, sabendo que sua jornada estava apenas começando. Clara caminhava pela cidade transformada pela luz da estrela. As ruas, antes comuns, agora pareciam parte de um cenário mágico, onde cada gesto simples, um abraço, um sorriso, uma palavra de carinho, refletia a revelação que havia recebido. Ela sabia que a estrela não era mais apenas um objeto ou um símbolo do Natal. Era parte de sua identidade, gravada em sua alma como uma chama eterna. Cada decisão futura seria guiada por essa luz, e cada encontro seria uma oportunidade de compartilhar esperança. O anjo não apareceu mais, mas Clara sentia sua presença em cada detalhe, no brilho das estrelas do céu, no calor dos corais que cantavam ao longe, no sorriso das pessoas que agora caminhavam com mais leveza. Ao atravessar a praça, Clara ergueu os olhos e viu que a estrela no firmamento ainda brilhava intensamente. Não era apenas para ela, mas para todos. E, naquele instante, compreendeu que sua jornada havia entrado em uma nova fase. O Natal lhe dera coragem, identidade e missão. Agora, o futuro estava aberto diante dela, como um livro em branco pronto para ser escrito com escolhas feitas de amor. Clara sorriu. Sabia que o próximo capítulo de sua vida seria ainda mais grandioso. Capítulo 5. O caminho da esperança. Os dias que se seguiram ao Natal foram diferentes para Clara. A cidade voltou ao ritmo habitual. Pessoas apressadas, compromissos, rotinas. Mas dentro dela, nada era mais igual. A estrela que havia se fundido ao seu coração pulsava silenciosamente, lembrando-a de que cada gesto, por menor que fosse, poderia ser luz para alguém. Na manhã seguinte, Clara acordou cedo e abriu a janela. O sol refletia na neve, criando um brilho suave que a fez sorrir. Não era mais apenas o encanto da estação, mas um sinal de que a esperança estava presente em cada detalhe. Ela decidiu começar a viver sua revelação em pequenas atitudes. Visitou uma vizinha idosa que raramente recebia visitas, levando-lhe pão fresco e companhia. No trabalho, ofereceu palavras de incentivo a colegas que enfrentavam dificuldades. Em casa, abraçou sua família com mais intensidade, como se cada abraço fosse uma promessa silenciosa de amor. A estrela dentro dela parecia responder a cada gesto, iluminando não apenas sua vida, mas também a vida daqueles que a cercavam. Clara compreendeu que o caminho da esperança não era feito de grandes feitos, mas de pequenas escolhas diárias, guiadas pela coragem e pelo amor. Naquela noite, ao olhar para o céu, viu que a estrela ainda brilhava intensamente, e soube que sua missão estava apenas começando. Os dias pareciam tranquilos, mas logo Clara percebeu que a vida não lhe daria apenas momentos de paz. Numa tarde gelada, ao sair do trabalho, encontrou uma cena que a fez parar. Uma criança chorava sozinha na praça, perdida entre a multidão que passava apressada. Por um instante, Clara sentiu o velho medo retornar. O impulso de seguir adiante, fingindo não ver, quase a dominou. Mas então, a estrela dentro de seu peito pulsou forte, lembrando-a da revelação que havia recebido. Ela se aproximou da criança e se ajoelhou. Ei, está tudo bem. Qual é o seu nome? O menino soluçou e disse que havia se perdido da mãe. Clara respirou fundo, sentindo a responsabilidade pesar sobre seus ombros. Mas, ao mesmo tempo, uma calma inesperada tomou conta dela. Guiada pela coragem que agora fazia parte de sua identidade, Clara pegou a mão do menino e começou a procurar pela mãe. Caminhou pelas ruas, perguntando às pessoas,
até que finalmente encontrou uma mulher desesperada, procurando o filho. O reencontro foi marcado por lágrimas e abraços. A mãe agradeceu com emoção, e Clara sorriu, percebendo que aquele gesto simples havia se tornado um ato de esperança. Enquanto voltava para casa, Clara compreendeu que o verdadeiro poder da estrela não estava em iluminar apenas grandes decisões, mas em guiar cada escolha cotidiana. A esperança não era apenas um sentimento bonito, mas uma ação concreta que podia transformar vidas. Os dias seguintes trouxeram a Clara não apenas pequenos gestos de bondade, mas também um desafio maior. No trabalho, surgiu a oportunidade de assumir um projeto importante, algo que poderia abrir portas para seu sonho de carreira. Era a chance que sempre esperara, mas, ao mesmo tempo, sua família precisava dela. A saúde de sua mãe começava a exigir mais atenção, e Clara sabia que sua presença seria essencial. O dilema se instalou em seu coração: seguir o caminho dos sonhos ou dedicar-se às responsabilidades que o destino lhe apresentava. Por um instante, o medo voltou. E se escolhesse errado? E se perdesse algo precioso? Mas então, a estrela dentro de seu peito pulsou forte, lembrando-a de que a esperança não é feita de certezas, mas de confiança. Clara sentou-se diante da lareira em sua casa e refletiu. A coragem que receberá não significava escolher apenas o que era fácil, mas aceitar que cada decisão exigia sacrifício. Ela compreendeu que poderia equilibrar os dois caminhos: assumir o projeto, mas também estar presente para sua família, mesmo que isso significasse abrir mão de parte de sua própria liberdade. A esperança não é apenas acreditar que tudo dará certo, murmurou para si mesma. É confiar que, mesmo nos sacrifícios, existe luz. Naquele instante, Clara percebeu que sua missão não era escolher entre sonhos e responsabilidades, mas aprender a caminhar com ambos, guiada pela estrela que agora fazia parte de sua identidade. Clara decidiu aceitar o projeto no trabalho, mesmo sabendo que seria exigente. Ao mesmo tempo, organizou sua rotina para estar presente em casa, cuidando da mãe e apoiando sua família. Não era fácil. Havia dias em que o cansaço parecia maior que a coragem, e noites em que as dúvidas voltavam a sussurrar em seu coração. Mas, sempre que se sentia prestes a desistir, a estrela dentro de si pulsava, lembrando-a de que a esperança não é feita de perfeição, mas de persistência. No escritório, Clara surpreendia os colegas com sua dedicação. No lar, sua mãe sorria ao vê-la chegar com flores ou simplesmente sentar-se ao seu lado para conversar. Clara compreendeu que não precisava escolher entre ser filha ou profissional. Podia ser ambas, desde que aceitasse o sacrifício e confiasse na luz que carregava. Uma noite, ao voltar para casa exausta, Clara olhou para o céu e viu a estrela ainda brilhando intensamente. Sorriu, percebendo que cada esforço, cada gesto, cada escolha era parte de um caminho maior. A esperança é isso, murmurou. Caminhar mesmo quando é difícil, acreditar mesmo quando parece impossível. E naquele instante, Clara sentiu que estava aprendendo a viver sua revelação não apenas em momentos mágicos, mas na realidade concreta do dia a dia. Clara percebeu que sua transformação não passava despercebida. No trabalho, colegas começaram a se aproximar, buscando nela não apenas orientação profissional, mas também palavras de ânimo. Uma amiga confidenciou suas próprias inseguranças, e Clara, lembrando-se da estrela em seu peito, ofereceu não respostas prontas, mas a coragem de acreditar em si mesma. Na comunidade, vizinhos comentavam sobre sua presença constante e sua disposição em ajudar. Pequenos gestos, como visitar a senhora idosa, apoiar a criança perdida, ou simplesmente sorrir para desconhecidos, tornaram-se sementes que germinavam em outros corações. Certa noite, durante uma reunião de fim de ano, Clara foi convidada a falar. No início, hesitou, mas então, sentiu a estrela pulsar dentro de si e ergueu a voz. A esperança não é apenas um sentimento bonito. É uma escolha diária. É acreditar que, mesmo nos momentos difíceis, podemos ser luz uns para os outros. O silêncio tomou conta da sala. E, aos poucos, aplausos e lágrimas surgiram. Clara compreendeu que sua missão estava se cumprindo. A esperança que carregava não era apenas dela, mas algo que se multiplicava quando compartilhado. Naquela noite, ao voltar para casa, olhou para o céu e viu a estrela ainda brilhando intensamente. Sorriu, sabendo que cada gesto seu era parte de um caminho maior,
capaz de transformar não apenas sua vida, mas também a vida de todos ao redor. Os dias de esforço começaram a pesar sobre Clara. Entre o trabalho exigente e os cuidados com a família, havia noites em que ela se sentia esgotada, como se a chama da estrela dentro de si estivesse enfraquecendo. Sentada à beira da cama, olhou para o céu e viu a estrela ainda brilhando, mas dentro dela o coração parecia cansado. Perguntou-se se conseguiria continuar, se a coragem que receberá seria suficiente para enfrentar tantas responsabilidades. Por um instante, a dúvida tentou se instalar, mas então, lembrou-se das palavras do anjo. A esperança não é feita de certezas, mas de confiança. Clara respirou fundo e fechou os olhos. Imaginou todos os momentos em que havia sido luz para os outros. A criança perdida, a mãe sorrindo, os colegas inspirados. Cada lembrança reacendeu a chama dentro de si. Ela compreendeu que até mesmo quem carrega a esperança precisa renovar sua força. E essa renovação não vinha apenas de dentro, mas também dos outros. Ao compartilhar sua luz, Clara recebia de volta o brilho dos corações que havia tocado. Naquela noite, sorriu. Sabia que o cansaço era parte da jornada, mas também sabia que a estrela nunca se apagaria. Bastava confiar, descansar e seguir em frente. Na virada do ano, Clara foi convidada para participar de uma celebração comunitária. A praça estava cheia de pessoas, cada uma trazendo sua própria história, suas próprias lutas e esperanças. Ao chegar, Clara percebeu algo que a emocionou profundamente. Muitos carregavam pequenas estrelas feitas de papel, cristal ou metal, inspirados pela revelação que haviam testemunhado no Natal. O brilho não vinha apenas do céu, mas dos corações que haviam decidido acreditar novamente. Crianças mostravam suas estrelas com orgulho, adultos as seguravam como símbolos de fé, e até os mais idosos sorriam, lembrando que nunca é tarde para recomeçar. Clara sentiu que sua missão estava se cumprindo. A esperança que carregava não era mais apenas dela. Havia se multiplicado, espalhando-se como uma chama coletiva. O cansaço que antes pesava em seus ombros desapareceu, substituído por uma força renovada que vinha do olhar das pessoas ao seu redor. O anjo não apareceu, mas Clara sabia que sua presença estava ali, invisível, celebrando junto com todos. A estrela dentro de seu peito pulsava em sintonia com a multidão, e ela compreendeu que o caminho da esperança não era solitário. Era um caminho compartilhado, construído por muitos corações que escolhem acreditar. Naquela noite, ao olhar para o céu iluminado por fogos e pela estrela que ainda brilhava intensamente, Clara sorriu. Sabia que sua vida seria ainda mais grandioso, pois agora não caminhava sozinha. Caminhava com todos aqueles que haviam escolhido a luz. Capítulo 6. O chamado da vida. O novo ano trouxe consigo não apenas promessas, mas também desafios que Clara jamais imaginara enfrentar. A estrela dentro de seu peito pulsava com intensidade, como se pressentisse que tempos maiores estavam por vir. Certa manhã, Clara recebeu um convite inesperado: participar de um conselho comunitário que buscava soluções para problemas da cidade. Era uma oportunidade de levar sua voz além das paredes do lar e do trabalho, mas também uma responsabilidade que poderia mudar o destino de muitas pessoas. Ela hesitou. O peso da decisão era diferente de tudo que já havia enfrentado. Não se tratava apenas de equilibrar sonhos e responsabilidades pessoais, mas de assumir um papel que afetaria vidas ao seu redor. O medo voltou a sussurrar. E se eu não for capaz? E se minha luz não for suficiente? Mas então, a estrela pulsou forte, lembrando-a de que coragem não é a ausência de medo, e sim a escolha de avançar apesar dele. Clara compreendeu que o chamado da vida não era apenas sobre ela, mas sobre todos que poderiam ser tocados por sua esperança. Naquela noite, ao olhar para o céu, viu que a estrela brilhava mais intensamente do que nunca. Era como se o universo inteiro lhe dissesse: este é o momento. Sua luz foi dada para iluminar caminhos maiores. Clara respirou fundo e decidiu aceitar o convite. Sabia que sua jornada estava entrando em uma nova fase, onde cada escolha teria o poder de transformar não apenas sua história, mas também a história de muitos. O primeiro encontro do conselho comunitário foi marcado por tensões. Pessoas traziam suas dores, suas necessidades, suas reivindicações. Alguns falavam com esperança, outros com desconfiança, e havia aqueles que apenas reclamavam, sem acreditar que mudanças fossem possíveis.
Clara sentiu o peso da responsabilidade. Não era fácil ouvir tantas vozes diferentes, cada uma carregando verdades e feridas. Por um instante, pensou em se calar, em deixar que outros decidissem. Mas então, a estrela dentro de seu peito pulsou forte, lembrando-a de que sua missão era iluminar, mesmo em meio ao caos. Ela ergueu a voz com calma. Sei que cada um aqui tem suas dores e seus sonhos. Mas se nos unirmos, podemos transformar nossa cidade. A esperança não é apenas acreditar, é agir juntos. O silêncio tomou conta da sala. Aos poucos, olhares antes desconfiados se suavizaram. Um senhor idoso assentiu. Uma jovem sorriu. E até os mais críticos se calaram para ouvir. Clara percebeu que sua luz não estava apenas em palavras bonitas, mas na firmeza com que falava, na compaixão que transmitia. Naquele instante, compreendeu que o chamado da vida exigia mais do que coragem individual. Exigia a capacidade de inspirar confiança nos outros, de mostrar que cada pessoa podia ser parte da mudança. Ao sair da reunião, Clara olhou para o céu. A estrela ainda brilhava intensamente, como se confirmasse que ela estava no caminho certo. Os dias no conselho comunitário tornaram-se cada vez mais desafiadores. Clara se viu diante de uma questão delicada. Um projeto de revitalização da cidade prometia trazer benefícios para muitos, mas também exigia mudanças que afetariam famílias humildes, que poderiam perder seus lares. O debate foi intenso. Alguns defendiam o progresso, outros clamavam por justiça. Clara sentiu o peso da decisão em seu coração. A estrela dentro de si pulsava, lembrando-a de que sua missão não era escolher o caminho mais fácil, mas o mais verdadeiro. Ela refletiu profundamente. Justiça sem compaixão poderia ferir, mas compaixão sem firmeza poderia impedir o crescimento. Precisava encontrar um equilíbrio. Na reunião, Clara ergueu a voz. O progresso é importante, mas não podemos esquecer das pessoas. A esperança que buscamos não pode nascer da dor dos mais frágeis. Precisamos de soluções que tragam luz para todos, sem apagar a chama de ninguém. O silêncio tomou conta da sala. Aos poucos, os olhares se suavizaram. A proposta foi ajustada. Novas casas seriam construídas para as famílias afetadas, garantindo que ninguém fosse deixado para trás. Clara percebeu que sua decisão não havia sido apenas política, mas humana. O chamado da vida exigia sabedoria, e a estrela dentro de si havia guiado suas palavras para unir justiça e compaixão. Ao sair da reunião, olhou para o céu. A estrela brilhava intensamente, como se confirmasse que havia escolhido o caminho certo. Nem todos estavam prontos para aceitar as decisões de Clara. Após a reunião, algumas vozes se levantaram contra ela, acusando-a de ser ingênua, de acreditar demais na força da esperança. Houve quem dissesse que suas palavras eram bonitas, mas pouco práticas diante da dureza da realidade. Clara sentiu o peso das críticas. Por um instante, a dúvida voltou a sussurrar em seu coração. Será que estou realmente preparada para este papel? Será que minha luz é suficiente? Mas então, a estrela dentro de seu peito pulsou forte, lembrando-a de que a resiliência é parte da coragem. Ela compreendeu que o chamado da vida não é feito apenas de aplausos, mas também de resistência. Na reunião seguinte, Clara manteve-se firme. Escutou as críticas com serenidade, respondeu com clareza e mostrou que sua esperança não era ilusão, mas força capaz de inspirar soluções reais. Aos poucos, até os mais céticos começaram a perceber que sua postura não era fragilidade, mas convicção. Ao sair, Clara caminhou pela praça e viu crianças brincando sob o céu estrelado. Sorriu, lembrando-se de que sua missão não era convencer a todos de imediato, mas plantar sementes que, com o tempo, floresceriam. O chamado da vida exigia paciência, firmeza e fé, e Clara estava disposta a seguir, mesmo que o caminho fosse árduo. Clara acreditava que estava preparada para os desafios do conselho, mas logo percebeu que o chamado da vida não se limitava às decisões públicas. Um dilema pessoal surgiu, tão intenso quanto qualquer debate comunitário. Recebeu uma proposta para trabalhar em outra cidade, uma oportunidade que poderia realizar antigo sonho e ampliar sua influência. Mas aceitar significava deixar para trás sua família, sua comunidade e o papel que começava a construir ali. O coração se dividiu. De um lado, o desejo de crescer e explorar novos horizontes. Do outro,
o compromisso com aqueles que já haviam encontrado esperança em sua presença. Naquela noite, Clara caminhou até a praça onde tudo havia começado. Olhou para o céu e viu a estrela ainda brilhando intensamente. Sentiu-a pulsar dentro de si, lembrando que sua missão não era apenas pessoal, mas coletiva. Ela refletiu. O chamado da vida não é escolher apenas o que me faz feliz, mas também o que mantém viva a chama da esperança nos outros. Com lágrimas nos olhos, Clara compreendeu que sua decisão deveria unir os dois mundos. Não precisava abandonar seus sonhos, mas também não podia esquecer sua responsabilidade. Decidiu buscar uma forma de conciliar, aceitar novos desafios, mas permanecer conectada à sua comunidade, levando sua luz para além das fronteiras sem apagar o brilho que já havia acendido ali. A decisão de Clara de permanecer ligada à sua comunidade, mesmo aceitando novos desafios, trouxe consequências imediatas. Alguns aplaudiram sua escolha, reconhecendo nela a coragem de equilibrar sonhos e responsabilidades. Outros, porém, questionaram se seria possível conciliar tantas demandas sem se perder no caminho. Clara sentiu o peso dessas vozes. Havia dias em que a dúvida voltava, tentando apagar o brilho da estrela dentro de si. Mas, ao olhar para as pessoas que já haviam sido tocadas por sua esperança, percebeu que sua escolha não era apenas sobre ela. Era sobre todos que acreditavam que a luz podia transformar vidas. No conselho, enfrentou reuniões mais intensas, decisões mais complexas. Em casa, continuava presente para sua mãe e família. No trabalho, buscava dar o melhor de si. Não era fácil, mas cada passo era guiado pela estrela que pulsava em seu peito, lembrando-a de que o chamado da vida não é feito de perfeição, mas de confiança. Uma noite, ao caminhar pela praça, Clara viu crianças brincando e famílias reunidas. Sorriu, percebendo que sua decisão já estava gerando frutos. A esperança havia se tornado parte da vida coletiva, e sua luz se multiplicava em cada gesto ao redor. Ela compreendeu que o chamado da vida exige coragem para enfrentar críticas, força para lidar com consequências e fé para seguir adiante, mesmo quando o caminho parece incerto. Clara caminhava pela cidade após mais uma reunião do conselho. O frio da noite envolvia as ruas, mas dentro dela a estrela pulsava com calor, como se anunciasse que algo maior estava por vir. Ela olhou para o céu e viu que a estrela brilhava não apenas sobre sua cidade, mas parecia iluminar horizontes distantes. Clara compreendeu, naquele instante, que sua missão não estava limitada ao lugar onde nascerá. O chamado da vida era maior. Sua luz poderia alcançar destinos além, inspirar pessoas que ela ainda nem conhecia. O anjo não apareceu, mas Clara sentiu sua presença silenciosa, como um sopro que dizia: agora, Clara, sua jornada se expande. O que começou como uma revelação pessoal, tornou-se um chamado coletivo. Sua estrela não pertence apenas a você, mas ao mundo. Com lágrimas nos olhos, Clara sorriu. Sabia que o futuro lhe traria desafios ainda maiores, mas também oportunidades de espalhar esperança em lugares que ainda aguardavam pela luz. Naquela noite, caminhou pela praça e viu famílias reunidas, crianças brincando, jovens sonhando. Percebeu que cada coração já carregava uma pequena centelha, e que sua missão era ajudar essas centelhas a se tornarem estrelas. Mas Clara sabia, o verdadeiro chamado da vida estava apenas começando. Capítulo 7 – A Jornada da Luz. O novo ano trouxe a Clara não apenas responsabilidades locais, mas também sinais de que sua missão se expandiria além das fronteiras da cidade. A estrela dentro de seu peito pulsava com uma intensidade diferente, como se chamasse para horizontes mais distantes, para caminhos ainda não percorridos. Certa manhã, Clara recebeu uma carta inesperada. Era um convite para participar de um encontro em outra região, onde líderes comunitários buscavam inspiração para enfrentar desafios semelhantes. O nome dela havia chegado até lá, levado pelas histórias de esperança que começavam a se espalhar. Ao ler aquelas palavras, Clara sentiu o coração acelerar. Era a confirmação de que sua luz não estava destinada a permanecer apenas em sua cidade. O chamado agora era maior: compartilhar sua estrela com pessoas que ainda viviam na sombra da descrença. Ela hesitou por um instante, pensando em sua família, em sua comunidade, em tudo que já havia construído. Mas então, a estrela pulsou forte, lembrando-a de que a esperança não é limitada por fronteiras. É uma chama que se expande,
multiplicando-se em cada coração que decide acreditar. Naquela noite, Clara caminhou até a praça e olhou para o céu. A estrela brilhava intensamente, como se iluminasse não apenas o espaço acima dela, mas também os caminhos que se abriam além do horizonte. Com lágrimas nos olhos e um sorriso sereno, Clara compreendeu. Sua jornada da luz havia começado. Clara partiu numa manhã fria, levando consigo apenas uma mala simples e o brilho da estrela em seu peito. A viagem parecia longa, mas cada quilômetro percorrido era acompanhado por uma sensação de propósito. Não era apenas uma jornada física, mas espiritual. A estrela pulsava como se guiasse seus passos rumo ao desconhecido. Ao chegar à nova cidade, foi recebida por pessoas que a olhavam com curiosidade e expectativa. Muitos já haviam ouvido falar da jovem que carregava a luz do Natal em sua vida, e aguardavam suas palavras como quem espera por um sopro de esperança. Clara percebeu que sua missão não seria cumprida apenas em discursos. Precisava estar presente, ouvir, abraçar, caminhar junto. Visitou escolas, onde crianças a cercavam com perguntas e sorrisos. Esteve em hospitais, levando conforto aos que lutavam contra a dor. Sentou-se em praças, conversando com idosos que haviam perdido a fé no futuro. Em cada gesto, a estrela dentro dela pulsava mais forte. Clara compreendeu que sua luz não estava apenas em falar, mas em viver a esperança de forma concreta, mostrando que o amor e a coragem podiam transformar qualquer ambiente. Naquela noite, ao olhar para o céu da nova cidade, viu que a estrela brilhava intensamente, como se confirmasse que sua jornada estava apenas começando. Na nova cidade, Clara percebeu que havia divisões profundas entre as pessoas. Grupos diferentes se olhavam com desconfiança, cada um preso às próprias dores e histórias. Alguns acreditavam que mudanças eram possíveis, outros já haviam desistido há muito tempo. Durante um encontro comunitário, as tensões se tornaram evidentes. Vozes se erguiam em conflito, cada uma defendendo seu ponto de vista. Clara sentiu a atmosfera pesada, como se a esperança estivesse prestes a se apagar. Mas então, a estrela dentro de seu peito pulsou forte, lembrando-a de que sua missão não era escolher lados, mas construir pontes. Ela se levantou e falou com calma. Sei que cada um aqui carrega suas próprias verdades, mas a luz que nos guia não pertence a um grupo ou a outro. Ela é de todos. Se caminharmos juntos, podemos transformar não apenas esta cidade, mas também nossos corações. O silêncio tomou conta da sala. Aos poucos, os olhares se suavizaram. Pessoas que antes se viam como adversárias começaram a perceber que havia espaço para diálogo, para união. Clara não oferecia soluções prontas, mas mostrava que a esperança podia ser o terreno comum onde todos podiam se encontrar. Naquela noite, ao voltar para casa, Clara olhou para o céu e viu a estrela brilhando intensamente. Sorriu, sabendo que havia dado mais um passo em sua jornada da luz. Mostrar que a esperança é capaz de unir até os corações mais distantes. Os primeiros dias na nova cidade foram cheios de encontros e gestos de esperança. Mas logo Clara se viu diante de um desafio inesperado. Uma crise atingiu a comunidade, trazendo medo e incerteza. Um acidente em uma fábrica local deixou famílias em desespero, e muitos começaram a questionar se a esperança ainda tinha lugar em meio à dor. Clara sentiu o peso da situação. Pela primeira vez desde que receberá a estrela, sua fé vacilou. Olhou para os rostos aflitos e se perguntou: será que minha luz é suficiente para consolar tanta dor? Naquela noite, caminhou sozinha até uma colina próxima. O vento frio parecia carregar suas dúvidas, e a estrela dentro de seu peito pulsava mais fraca. Clara ajoelhou-se e chorou, sentindo-se pequena diante da imensidão do sofrimento humano. Mas então, ao levantar os olhos, viu o céu coberto de estrelas. Não apenas a sua, mas milhares brilhando juntas. E compreendeu. Sua missão não era carregar toda a esperança sozinha, mas despertar a luz que já existia em cada coração. Com essa revelação, a estrela dentro dela voltou a pulsar forte. Clara percebeu que até quem carrega a esperança precisa aprender a confiar novamente, não apenas em si, mas na força coletiva que nasce quando muitos escolhem acreditar. Na manhã seguinte, voltou à comunidade com renovada coragem. Não prometeu soluções imediatas, mas ofereceu presença, escuta e fé. E, aos poucos, as pessoas começaram a se reerguer.
lembrando que a esperança não se apaga diante da dor, mas se fortalece quando compartilhada. A notícia da presença de Clara espalhou-se rapidamente. Pessoas de cidades vizinhas começaram a chegar para ouvi-la, trazendo suas próprias histórias de dor e esperança. O encontro que antes parecia pequeno transformou-se em um movimento maior, reunindo centenas de pessoas em busca de luz. Clara sentiu o peso desse chamado. Não era mais apenas uma jovem guiada por uma estrela. Agora, sua missão se tornava coletiva, quase universal. O coração acelerou, e por um instante ela se perguntou se seria capaz de carregar tamanha responsabilidade. Mas então, a estrela dentro de seu peito pulsou com força, lembrando-a de que não estava sozinha. Cada pessoa presente trazia consigo uma centelha, e juntas essas centelhas formavam um grande clarão. No encontro, Clara ergueu a voz. A esperança não é minha, nem de poucos. Ela é nossa. Cada gesto, cada escolha, cada ato de bondade é uma chama que se soma a outra. E quando nos unimos, iluminamos até as noites mais escuras. O silêncio foi seguido por aplausos e lágrimas. Pessoas se abraçaram, prometeram ajudar umas às outras, e a praça se transformou em um mar de luzes, velas, lanternas, estrelas improvisadas. Clara compreendeu que sua jornada da luz havia se tornado um farol, capaz de guiar não apenas uma cidade, mas muitos destinos. Naquela noite, ao olhar para o céu, viu que sua estrela brilhava em sintonia com todas aquelas pequenas luzes ao redor. Sorriu, sabendo que o movimento estava apenas começando. Com o movimento crescendo, Clara percebeu que manter viva a chama coletiva seria tão desafiador quanto acendê-la. As pessoas estavam cheias de entusiasmo, mas o cotidiano trazia obstáculos, problemas econômicos, desentendimentos e até o cansaço natural de quem luta por mudanças. Houve dias em que a praça, antes cheia de luzes, parecia mais silenciosa. Alguns começaram a duvidar se o brilho poderia durar. Clara sentiu o peso dessa responsabilidade. Por um instante, temeu que a esperança se apagasse. Mas então, a estrela dentro de seu peito pulsou forte, lembrando-a de que a luz não depende apenas de grandes gestos, mas de constância. A esperança é construída no dia a dia, nas pequenas escolhas que mantêm o coração aberto. Clara decidiu agir de forma simples e concreta. Organizou encontros semanais, onde cada pessoa podia compartilhar suas vitórias e dificuldades. Incentivou pequenos grupos a se ajudarem mutuamente, mostrando que a luz não precisava ser grandiosa para ser verdadeira. Aos poucos, o movimento voltou a ganhar força. Não era mais apenas sobre Clara, mas sobre todos que haviam escolhido acreditar. Cada gesto de bondade, cada palavra de ânimo, cada ato de solidariedade tornava-se uma centelha que mantinha a chama acesa. Naquela noite, ao olhar para o céu, Clara viu que sua estrela brilhava em sintonia com as pequenas luzes espalhadas pela cidade. Sorriu, compreendendo que a jornada da luz não é feita de momentos únicos, mas de constância e fé que se renovam a cada dia. Na última noite de sua estadia naquela cidade, Clara caminhou até a praça onde tantas luzes haviam se reunido. O movimento que começara com pequenos gestos agora se tornava uma corrente viva de esperança, espalhando-se como fogo suave que aquece sem destruir. Ela olhou ao redor e viu rostos iluminados, crianças segurando estrelas de papel, jovens cantando, idosos sorrindo com lágrimas nos olhos. Cada pessoa carregava uma centelha, e juntas formavam um clarão que parecia tocar o céu. Clara ergueu os olhos e viu sua estrela brilhar mais intensamente do que nunca. Mas, desta vez, não estava sozinha. O céu inteiro parecia responder, como se milhares de estrelas se unissem em coro, confirmando que sua jornada havia alcançado um novo patamar. O anjo não apareceu, mas Clara sentiu sua presença silenciosa, como um sussurro que dizia: a luz que você carrega não é apenas sua. É um chamado que atravessa fronteiras e tempos. Prepare-se, Clara, pois sua missão ainda vai além. Com o coração cheio de gratidão, Clara compreendeu que tudo se encerrava não como um fim, mas como um portal. A jornada da luz havia se tornado universal, e o próximo passo seria ainda mais grandioso. Naquela noite, ao voltar para casa, sorriu. Sabia que o futuro a chamava para horizontes maiores, e que sua estrela estava pronta para guiá-la. Capítulo 8 – O Horizonte da Eternidade. Clara acreditava que já havia compreendido a dimensão de sua missão. Mas, ao retornar para casa,
percebeu que a estrela dentro de seu peito pulsava de uma forma diferente, como se chamasse não apenas para novos lugares, mas para algo que transcendia o tempo e o espaço. Numa noite silenciosa, ao contemplar o céu, Clara teve uma visão. As estrelas não brilhavam apenas para o presente, mas também para o passado e o futuro. Cada luz era uma história, cada brilho uma vida que havia escolhido acreditar. A esperança, ela compreendeu, não era apenas uma força momentânea. Era eterna, capaz de conectar gerações e destinos. O anjo apareceu novamente, envolto em uma aura suave, e disse: Clara, sua jornada não termina aqui. O horizonte da eternidade se abre diante de você. Sua estrela não é apenas guia para os vivos, mas também memória para os que vieram antes e promessa para os que virão depois. Com lágrimas nos olhos, Clara sentiu que sua missão havia alcançado uma nova dimensão. Não se tratava apenas de iluminar cidades ou comunidades, mas de ser parte de uma corrente infinita de esperança que atravessa séculos. Naquela noite, ao olhar para o céu, Clara viu que sua estrela brilhava em sintonia com todas as outras, como se fosse parte de um grande mosaico celestial. Sorriu, sabendo que sua jornada estava apenas começando a revelar o verdadeiro alcance da luz que carregava. Nos dias que se seguiram à visão, Clara começou a perceber que sua estrela não iluminava apenas o presente. Em cada encontro, em cada gesto, havia eco de histórias antigas e sementes de futuros ainda invisíveis. Ao visitar uma escola, uma professora lhe contou que as crianças haviam começado a escrever cartas de esperança, inspiradas por sua presença. Clara sorriu, percebendo que sua luz já se tornava legado. Em um hospital, um idoso segurou sua mão e disse: Você me lembra da fé que minha mãe carregava. É como se sua estrela fosse também a dela. Essas palavras tocaram profundamente Clara. Ela compreendeu que a esperança não é apenas uma chama que se acende em um instante, mas uma herança que atravessa gerações. Cada vida iluminada pela estrela se tornava parte de uma corrente eterna, onde passado, presente e futuro se entrelaçam. Naquela noite, ao olhar para o céu, Clara viu que sua estrela brilhava em sintonia com constelações inteiras. Era como se o universo confirmasse que sua missão não era apenas guiar os vivos, mas também honrar memória, e inspirar destinos que ainda nasceriam. Com lágrimas nos olhos, Clara sorriu. O horizonte da eternidade se revelava diante dela, e sua estrela era parte de um tecido maior, onde cada luz se tornava herança e promessa. Clara compreendeu que a esperança não poderia permanecer apenas dentro dela. Se o horizonte da eternidade se abria diante de seus olhos, era porque sua missão incluía ensinar outros a reconhecer e cultivar a própria luz. Ela começou a reunir pequenos grupos, não para falar de si, mas para escutar. Incentivava cada pessoa a contar sua história, a lembrar dos momentos em que a esperança havia surgido, mesmo em meio à dor. Descobriu que, ao compartilhar, cada um encontrava dentro de si uma centelha que podia se tornar estrela. Certa noite, uma jovem lhe perguntou: Clara, como faço para que minha luz nunca se apague? Clara sorriu e respondeu com serenidade: A luz não se apaga quando é dividida. Quanto mais você a compartilha, mais forte ela se torna. Essas palavras ecoaram entre os presentes. Clara percebeu que estava transmitindo não apenas conselhos, mas uma herança. A estrela dentro de seu peito pulsava em sintonia com cada coração que se abria, como se confirmasse que o horizonte da eternidade não é feito de uma única chama, mas de muitas que se multiplicam. Naquela noite, ao olhar para o céu, Clara viu que sua estrela brilhava em conjunto com outras, formando constelações. Sorriu, sabendo que estava ensinando não apenas a viver a esperança, mas a perpetuá-la. Com o movimento crescendo, Clara percebeu que não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. A estrela dentro de seu peito pulsava, mas agora parecia sussurrar uma nova lição. A esperança não pode depender apenas de uma pessoa, precisa ser compartilhada, multiplicada, entregue às mãos de muitos. Foi então que Clara tomou uma decisão difícil. Confiou a liderança de pequenos grupos a pessoas que haviam descoberto sua própria luz. Alguns eram jovens cheios de entusiasmo, outros idosos com sabedoria acumulada, e havia também aqueles que, antes descrentes, agora se tornavam guardiões da esperança. No início, Clara sentiu medo. E se a chama se apagasse, sem sua presença? E se os outros não conseguissem manter viva a luz? Mas a estrela pulsou forte,
lembrando-a de que desprender-se também é um ato de fé. Ela reuniu todos e disse com serenidade: a estrela que brilha em mim também brilha em vocês. Não precisam da minha presença constante para manter a esperança. Cada um carrega dentro de si a mesma luz. As palavras ecoaram como um cântico. Clara viu nos olhos das pessoas a confiança nascer. E, aos poucos, percebeu que a chama não apenas se mantinha acesa, mas se multiplicava. Naquela noite, ao olhar para o céu, Clara viu sua estrela brilhar em sintonia com muitas outras, como se confirmasse que o horizonte da eternidade não é feito de controle, mas de confiança. Clara sabia que sua presença havia acendido muitas luzes, mas também compreendia que não poderia permanecer para sempre. O horizonte da eternidade exigia mais do que gestos momentâneos. Pedia que ela preparasse o mundo para continuar brilhando mesmo quando sua própria jornada chegasse ao fim. Ela começou a escrever cartas, mensagens que seriam guardadas e lidas por gerações futuras. Em cada palavra, deixava não apenas conselhos, mas sementes de esperança. Incentivava as pessoas a criarem tradições de luz, pequenos rituais que lembrassem que a estrela não pertence a uma só vida, mas a todos que escolhem acreditar. Certa noite, ao reunir a comunidade, Clara disse: a estrela que carrego não é apenas minha. É uma herança que pertence a cada um de vocês. Quando eu não estiver mais aqui, lembrem-se de que a esperança continua viva em cada gesto de bondade, em cada escolha de coragem. As palavras ecoaram como promessa. Pessoas começaram a criar símbolos próprios, lanternas acesas nas janelas, estrelas desenhadas em papéis, histórias contadas às crianças. Clara percebeu que sua missão estava se tornando parte da memória coletiva, destinada a atravessar o tempo. Naquela noite, ao olhar para o céu, viu sua estrela brilhar em sintonia com todas aquelas pequenas luzes. Sorriu, sabendo que estava preparando o mundo para que a esperança seguisse viva, mesmo além de sua própria jornada. Naquela noite, Clara caminhou até a colina mais alta de sua cidade. O vento soprava suave, e o céu estava coberto de estrelas. Mas, ao erguer os olhos, ela percebeu algo diferente. Sua estrela não brilhava sozinha. Milhares de outras se uniam em um grande mosaico celestial, formando um horizonte infinito de luz. O anjo apareceu uma última vez, envolto em uma aura serena, e disse: Clara, agora você compreende. O horizonte da eternidade não é feito de uma única estrela, mas do encontro de todas as que já brilharam e ainda brilharão. Sua missão é parte de um tecido maior, onde cada vida que escolhe a esperança se torna eterna. Com lágrimas nos olhos, Clara sorriu. Sentiu que sua jornada havia alcançado um novo patamar. Não era apenas sobre iluminar o presente, mas sobre ser parte de uma corrente infinita que atravessa gerações. Sua estrela era memória, promessa e guia. Ao descer da colina, Clara sabia que o horizonte da eternidade havia se aberto diante dela, e sua missão agora era preparar-se para o próximo passo, um chamado ainda mais grandioso, que uniria céu e terra em uma mesma canção de esperança. Capítulo 9. A Canção das Estrelas. Naquela noite, Clara ouviu algo diferente. Não era apenas o pulsar da estrela em seu peito, nem o murmúrio das vozes ao seu redor. Era uma melodia suave, como se o próprio céu cantasse. Cada estrela parecia emitir uma nota, e juntas formavam uma canção que atravessava o silêncio da noite. Clara fechou os olhos e deixou-se envolver por aquela música celestial. Sentiu que não era apenas espectadora, mas parte da sinfonia. Sua estrela vibrava em harmonia com as demais, como se sua vida fosse um verso dentro de uma canção maior. O anjo apareceu, envolto em luz, e disse: Clara, a esperança não fala apenas em gestos ou palavras. Ela canta. A canção das estrelas é a melodia da eternidade, e você agora é uma das vozes que a compõem. Com lágrimas nos olhos, Clara sorriu. Percebeu que sua missão havia alcançado uma nova dimensão. Não era apenas iluminar, mas também harmonizar. Sua vida tornava-se parte de uma música universal, capaz de conectar corações e mundos. Naquela noite, Clara compreendeu que a jornada da luz havia se transformado em canção, e que cada pessoa que escolhe acreditar acrescenta uma nova nota à melodia infinita da esperança. Nos dias seguintes, Clara começou a perceber que a canção das estrelas não se limitava ao céu. Ela estava presente em cada gesto humano, em cada ato de bondade que surgia no cotidiano. Ao visitar uma escola,
Ouviu crianças cantando juntas e percebeu que suas vozes se uniam como notas vivas da mesma melodia. Em um hospital, escutou o riso tímido de um paciente que voltava a acreditar na vida e sentiu que aquele som era parte da sinfonia da esperança. Até mesmo no silêncio de uma mãe que abraçava seu filho, Clara reconheceu uma música invisível, feita de amor e coragem. A estrela dentro de seu peito pulsava em harmonia com tudo isso. Clara compreendeu que a canção das estrelas não era apenas celestial, mas terrena. Ela se manifestava nos gestos simples, nos encontros cotidianos, nas pequenas vitórias que, juntas, formavam uma melodia universal. Naquela noite, ao olhar para o céu, Clara sorriu. Sabia que cada pessoa que escolhe acreditar acrescenta uma nova nota à canção, tornando-a mais rica e eterna. O convite surgiu naturalmente. Pessoas de várias cidades vizinhas pediram que Clara conduzisse um grande encontro, uma celebração da esperança. Ela aceitou, sentindo que aquele momento seria mais do que uma reunião. Seria a manifestação da canção das estrelas na terra. Na noite marcada, a praça principal estava repleta. Crianças seguravam lanternas, jovens traziam instrumentos, idosos vinham com histórias para compartilhar. Quando Clara subiu ao palco improvisado, não falou de si, mas convidou todos a cantar juntos. No início, as vozes eram tímidas, mas logo se uniram em um coro poderoso. Cada nota parecia ecoar no céu, como se as estrelas respondessem. A melodia não era ensaiada, mas nascia espontânea, feita de risos, lágrimas e fé. Clara sentiu a estrela em seu peito vibrar em perfeita harmonia com aquela música coletiva. Era como se sua vida fosse apenas uma parte de uma sinfonia maior, onde cada coração acrescentava uma nota única. Naquele instante, compreendeu que a canção das estrelas não era apenas celestial ou cotidiana. Era também comunitária. Uma melodia que se tornava visível e audível quando pessoas escolhiam acreditar juntas. Ao final, a praça estava iluminada não apenas por lanternas, mas por rostos radiantes. Clara sorriu, sabendo que havia testemunhado a canção das estrelas se tornar celebração viva. Poucos dias após a celebração, a cidade enfrentou uma perda inesperada. Uma tragédia trouxe silêncio às ruas, e muitos corações se fecharam em tristeza. Clara caminhava entre as pessoas e sentia que a melodia da esperança parecia ter se calado. Naquela noite, sozinha, ela subiu novamente a colina. O vento frio carregava o peso da dor coletiva, e por um instante Clara acreditou que a canção das estrelas havia desaparecido. Mas então, fechou os olhos e escutou com atenção. No meio do silêncio, ouviu algo sutil. O choro de uma criança sendo consolada pela mãe. O sussurro de uma oração. O som de passos que se aproximavam para oferecer companhia. Eram notas frágeis, mas ainda parte da melodia. Clara compreendeu que a canção das estrelas não se cala diante da dor. Ela continua, mesmo em tons suaves, lembrando que a esperança resiste até nas noites mais escuras. A estrela em seu peito voltou a pulsar, e Clara sorriu, entre lágrimas. Sabia que sua missão não era apagar a dor, mas ajudar as pessoas a perceber que, mesmo no silêncio, a música da esperança permanece. A notícia da celebração se espalhou rapidamente. Pessoas de outras cidades começaram a chegar, trazendo suas próprias vozes, instrumentos e histórias. Clara percebeu que a canção das estrelas não estava limitada a um lugar. Era universal, capaz de atravessar fronteiras e unir povos diferentes. Em uma vila distante, Clara foi recebida por uma comunidade que falava outra língua. No início, temeu não conseguir se comunicar, mas quando todos começaram a cantar juntos, percebeu que a melodia não precisava de tradução. A esperança falava por si mesma. Cada encontro revelava novas notas, tambores que ecoavam como batidas do coração, flautas que lembravam o sopro da vida, vozes que se entrelaçavam em harmonia. Clara compreendeu que a canção das estrelas era feita da diversidade, e que justamente por isso se tornava tão poderosa. Naquela noite, ao olhar para o céu em terras desconhecidas, Clara viu sua estrela brilhar em sintonia com todas as outras. Sorriu, sabendo que a melodia da esperança não pertencia a uma cidade ou a um povo, mas ao mundo inteiro. Na última noite daquele ciclo, Clara reuniu-se novamente com sua comunidade. Mas desta vez, não havia apenas pessoas de sua cidade. Estavam ali vozes de diferentes lugares, idades e culturas.
Quando todos começaram a cantar juntos, a melodia parecia atravessar o tempo. Clara fechou os olhos e ouviu notas que vinham não apenas do presente, mas também do passado e do futuro. Era como se ancestrais e descendentes se unissem em uma mesma canção, lembrando que a esperança é ponte entre gerações. O anjo apareceu em silêncio, apenas sorrindo, como quem confirma que a missão havia alcançado sua plenitude. Clara compreendeu que a canção das estrelas não era apenas música. Era memória, promessa e eternidade. Naquela noite, ao olhar para o céu, Clara viu sua estrela brilhar em sintonia com todas as outras, formando uma sinfonia infinita. Sorriu sabendo que a esperança não apenas ilumina, mas canta, e sua melodia é capaz de unir mundos e tempos. Clara havia atravessado dúvidas, divisões, dores e revelações. Cada capítulo fora um degrau. A coragem despertada, o movimento coletivo, a constância da esperança, a união de corações, o horizonte da eternidade e, por fim, a canção das estrelas. Tudo convergia para um instante único. Naquela noite, a cidade inteira se reuniu na praça. Mas não estavam apenas os moradores locais. Pessoas de vilas distantes, povos diferentes, crianças e idosos, todos atraídos pela promessa de luz. Cada um trazia consigo uma centelha, uma vela, uma lanterna, uma voz. Clara subiu ao centro, em silêncio, ergueu os olhos para o céu. Foi então que aconteceu. As estrelas começaram a pulsar em harmonia, como se respondessem ao chamado da terra. A melodia celestial se uniu às vozes humanas, formando uma sinfonia que atravessava o tempo. O anjo apareceu, não com palavras, mas com um sorriso sereno. Clara compreendeu. Sua jornada não era apenas sobre iluminar o presente, mas sobre unir passado, presente e futuro em uma mesma canção. A esperança tornará-se eterna, herança e promessa. As pessoas cantavam, choravam e se abraçavam. A praça se transformou em constelação viva, onde cada coração era uma estrela. Clara sentiu sua própria luz dissolver-se na melodia universal, não como fim, mas como parte de um todo maior. Naquele instante, a revelação de que a esperança não é apenas chama ou palavra, mas música infinita que conecta mundos e gerações. Clara sorriu, sabendo que o próximo passo seria ainda mais grandioso, mas que até este momento, a eternidade já havia começado.